Tá? Eu me desliguei todo aqui por alguma razão que eu desconheço, eu estou refazendo, tá, pessoal? Já vamos começar já. Meu Deus. Algum problema com o Drive. Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Ah, que bom. Alguma coisa aconteceu, eu não sei o que foi. Bom, vamos lá, pessoal. Obrigado por terem aparecido. Felizmente, nós estamos só com 15 pessoas. Seria bom que tivesse mais gente. Só para dar um play, eu espero que, em primeiro lugar, esteja todo mundo bem de saúde, que as famílias estejam bem também. Aqui em casa, a minha mulher pegou Covid pela segunda vez também, perto do Natal. Aí, sumiu de novo. Droga. Mas já estamos todos tranquilos. Bom, hoje a gente vai falar sobre teoria comportamental. Eu não vou dar para vocês tudo que eu daria numa graduação, por motivos óbvios, vocês são ensino médio. Aí, como sempre, vamos ter um vídeo. Esse vídeo é para ser entregue até o dia 24 de janeiro, e vocês podem escolher uma dessas teorias. Por que dia 24 de janeiro? Porque na próxima aula, dia 18, nós vamos fazer uma correção dos exercícios da teoria comportamental, que já está lá no Moodle. Eu peço então para que vocês façam, é pouquinho exercício. Vai ter exercício ali que talvez vocês não consigam responder, mas não tem problema, a gente vai aprender juntos. E aí eu vou dar sugestões de vídeos, caso vocês não tenham tido ainda, tá? Depois nós vamos para a abordagem neoclássica, e aí nós vamos rever alguns conceitos lá das teorias clássicas de Fayol e de Taylor, por isso que se chama neo, quer dizer, de novo, novamente. Não estranhe, é assim mesmo. O mundo é um eterno reviver. A gente está sempre repetindo o que já aconteceu na história anos atrás. Faz parte da vida, tá? Estamos com 19 pessoas agora, legal. Bom, primeiro, uma teoria que vocês vão ver, inclusive na faculdade, é uma teoria chamada hierarquia das necessidades de Maslow. E vocês vão vê-la muito frequentemente representada por essa pirâmidezinha que está no primeiro slide. Bom, então deixa eu desmistificar uma coisa para vocês. O Maslow era um professor, como eu, que dava aula e queria entender por que os alunos, isso na década de 40, tá, pessoal? Por que os alunos não pareciam motivados para estudar. E aí, nessa história, ele percebeu que as pessoas têm prioridades diferentes em cada momento da sua vida. E é por isso que ele fez a teoria da hierarquia das necessidades. Então, ele fez um livro, um artigo em 1941, eu tenho o original, e depois publicou um livro, Motivation and Personality, em 1954, onde ele tratava de todos os artigos dele anteriores. E vocês, se quiserem, se alguém tiver a curiosidade de ter o livro que está em PDF, o artigo em PDF, eu mando e vocês vão ver que ele tem 0 figurinhas. Bom, o que eu vou dizer aqui é tudo chutômetro, tá? Tudo achômetro. Eu acho que foi por isso. Alguém leu só o resumo do artigo do Maslow, que ele fala determinadas coisas que, na verdade, ele está falando dos trabalhos anteriores dele.
onde ele dizia que a vida era uma hierarquia de necessidades, mas que uma tinha que ficar sobre a outra. Então, ele dizia assim, ó, que é primeiro preciso ter a fisiológica bem construída, para depois você poder ir para as necessidades de segurança. Nós já vamos ver cada uma delas, para depois ter as sociais. Significa o seguinte: se você não tiver a fisiológica, você não consegue construir a segurança. Se você não tiver a fisiológica, a segurança bem construída, você não consegue construir a social e assim por diante, porque essa pirâmide desmoronaria. Ele nem falava em pirâmide, tá? Ele falava que era preciso ter uma consolidada para depois ter a outra. E aí, no trabalho de 1941, que esse alguém deve ter lido só o resumo, ele desdiz o que ele disse até então. Ele disse, olha, eu venho pensando e descobri que eu estava errado. E aí, nesse estava errado, ele faz várias páginas explicando o que ele considerava como certo e é o que é certo e não tem essa pirâmide. Tá, mas então por que tem a pirâmide? Porque alguém leu esse resumo e viu que era mais fácil interpretar a teoria dele desenhando uma pirâmide. Se você não tiver um tijolinho sobre outro tijolinho, isso tudo desmorona. Bom, aí nós temos um problema. Como a pessoa ou pessoas leram só o resumo, eles colocaram palavras na boca do Maslow. O Maslow jamais disse que você tem que ter uma consolidada para depois ter a outra, depois ter a outra, depois ter a outra. Isso, a partir do trabalho de 41, ele nega que isso seja necessário. Eu vou falar, então, o que é cada um deles, para vocês entenderem bem, e aí eu vou dar um exemplo real para vocês entenderem que a gente não precisa estar bem em um para depois estar bem em outro, e que em algum momento da nossa vida, alguma necessidade se sobrepõe. É por isso que se chama hierarquia. Uma se sobrepõe em relação às outras, independente da ordem que ela esteja. Bom, em relação às fisiológicas, ele fala que é aquela do básico da sobrevivência humana. Fome, sono, sexo, são necessidades básicas do ser humano, que ele tenta e precisa preencher. A de segurança é a própria ideia de segurança mesmo, de você saber que você vai ter dinheiro para pagar suas contas, de que não vai entrar um bandido na sua casa, de que o seu patrão não vai ficar fazendo assédio moral em cima de você, dizendo que se você não fizer ele vai te tirar o emprego, e aí por diante. As sociais, elas são importantes porque nós, seres humanos, nós somos gregários, nós precisamos viver em coletividade. Se nós precisamos viver em coletividade, é preciso ter contatos pessoais. Então, quanto mais contato pessoal eu tiver, maior essa necessidade social vai ser atendida. A estima é a minha autopercepção, aquilo que eu vejo de mim mesmo, se eu gosto de mim, se eu sou confiante, se eu não sou uma pessoa medrosa, se eu tenho valores e as pessoas enxergam esses valores, né? Se eu não me sinto inferior a quem está no meu entorno, isso é estima. E detalhe, tá? No caso das sociais, o termo correto que ele usa lá nos trabalhos dele é love, não é estima. Por que love? Não é love no sentido de amar alguém, de paixão. É o love no sentido de ter amor pelo próximo, tá? Então, de eu me sentir querido e alguém me querer, tá? E várias pessoas me quererem. E aí, finalmente, a autorrealização, que é aquela em que eu percebo que tudo que eu vi construído na vida eu consegui. Então, vou dar 2 exemplos diferentes. Vocês ganharam na Mega Sena da virada e aí estão multimilionários. Bom, necessidades fisiológicas não é mais um problema, segurança não é mais um problema, sociais, que vai aparecer de gente amando vocês, até primo que vocês nem sabiam que vocês tinham, vai aparecer. A estima, com certeza. E a autorrealização, vocês vão conseguir fazer qualquer coisa. Muito bem, vocês têm tudo. E aí, de repente, chega, vocês vão comemorar com a família de vocês, que é hiper saudável, todo mundo se ama, e aí vocês vão comemorar no restaurante. De repente, chega um camarada com uma arma e bota na cabeça de vocês. Vocês não tinham tudo? Nesse momento, pessoal, vocês estão lá com a hierarquia da segurança em perigo. Ué, então, como é que eu estou na autorrealização e a segurança está em perigo? Ela devia estar consolidada. Pois é, não existe nada consolidado na vida da gente. De acordo com o momento que a gente está vivendo na vida, uma delas se sobressai em relação às outras. Já canto para vocês, a pandemia
nos levou a hierarquia no nível social lá para o saco. Por quê? Porque a gente não está se relacionando, né? A gente não está se vendo, a gente não está se falando pessoalmente, a gente não está se abraçando, que é uma coisa que o brasileiro tanto gosta. E um outro exemplo, vocês são todos muito jovens, mas devem ter ouvido falar de uma moça de Veranópolis que trabalhava na Yoki. Yoki é aquele negócio que vende pipoca, meu Deus, canjica e vários outros produtos que tem no supermercado. Yoki, Y-O-K-I. Isso era de uma família de japoneses. Esse camarada tinha acabado de vender a firma, ele tinha 42 anos e tinha milhões de reais na conta. Ele, pela cultura oriental, ter várias mulheres é um símbolo de masculinidade. Então, ele tinha a esposa dele, que era essa gaúcha de Veranópolis, perdão, estou falando de bobagem, de Nova Prata, que a fábrica é Nova Prata, uma das fábricas é Nova Prata. Ele tinha uma ex-amante e tinha uma nova amante. Então, o cara estava na autorrealização, um monte de dinheiro e com a família do jeito que ele achava que era o correto. Pois essa moça, que era de uma origem muito humilde, ela tinha feito curso técnico em enfermagem, um dia ele se enfesou que ele já estava com mais uma amante, foi lá e deu um tiro nele. E, graças ao conhecimento de técnico em enfermagem que ela tinha, ela o cortou em pedaços e foi colocando numa mala. Ela está presa até hoje, tá? Esse cara, quando ele levou esse tiro, foi um erro dela, ele não estava morto. Ele foi sendo cortado vivo. Ué, que história horrível, Sérgio. Só para mostrar para vocês que um camarada que estava em autorrealização não necessariamente está sempre em autorrealização. Naquele momento, a hierarquia mais importante para ele era a segurança. Entenderam isso? Deu para compreender tudo? Falem comigo. Se vocês não falarem comigo, eu não sei se eu posso ir em frente. Sim. Tá. Então, essa teoria se chama teoria da hierarquia das necessidades. E o Maslow é o autor dessa teoria. Vai ter um monte de livro que tem a tal da pirâmide. Se algum de vocês for fazer psicologia, medicina, engenharia, vai ter a porcaria da pirâmide lá. Ela não existe. Nos trabalhos de Maslow não existe. Mas, Sérgio, por que você coloca aqui, então, se ela não existe? Porque pode ser que algum de vocês resolva fazer concurso no futuro. E nos concursos ela existe, porque para o Chiavenato ela existe. Já posso garantir a vocês que o Chiavenato nunca leu Maslow na vida dele. Tá? De novo, se alguém for para a área da psicologia e tiver um inglês legal e tiver interesse de ter os dois trabalhos, eu tenho, porque é muito difícil de consegui-los, tá? Mesmo que não fale bem inglês agora, mas quando for fazer a psicologia, pode ser que queira. Bom, eu vou contar para vocês os principais, tá? Em termos de teorias comportamentais. A teoria, esse primeiro quadrinho ainda é... Fala, você está picando, fala um pouquinho mais. Tu disse que tu manda por e-mail? Sim. Tá, ok. Obrigada. Tá? É porque esse arquivo é muito grande, não cabe no Moodle, tá? Tanto o livro quanto o artigo. O Moodle tem qualidades, mas tem um defeito. A capacidade de armazenar arquivo dele é muito pobre. Então, ali tem um quadrinho Fisiologia, Segurança, Sociais, Estima e Autorrealização, que é aquilo tudo que eu falei com vocês. Tá? Agora vamos para a teoria dos dois fatores de Herzberg. Essa teoria aqui é muito interessante. Por que ela é interessante? Apesar de todas as teorias serem muito antigas, essa também é da década de 60, elas são teorias que até hoje valem muito. Elas valem, sobretudo, para quem é gestor. Na hora de gastar dinheiro em fazer alguma coisa em prol do seu funcionário, ele tem que tomar cuidado se ele não vai estar gastando dinheiro com algo que não vai aumentar o desempenho, não vai aumentar a produtividade do funcionário. Poxa, por que você está falando isso, Sérgio? Porque, basicamente, pessoal, todo mundo que trabalha em empresa, o que eles mais querem da gente é produtividade. E não se iludam, no serviço público é a mesma coisa. A gente tem alguns critérios de produtividade, senão a gente não consegue crescer dentro da profissão. Tá? Então, de novo, é extremamente importante que a gente saiba definir quais são os fatores higiênicos e quais são os fatores motivacionais. O que são fatores higiênicos? São coisas que você pode colocar
que depois que colocou, não vai aumentar a produtividade das pessoas. Mas se você tirar, vai cair a produtividade. E os fatores motivacionais são coisas que você pode implementar que vai aumentar a produtividade das pessoas. Então, por isso, um se chama higiênico e outro se chama motivacional. Higiênico, para vocês nunca mais esquecerem. Uma determinada empresa tinha uma reclamação muito forte de que o papel higiênico que eles botavam nos banheiros dos funcionários era aquela lixa, que quando a pessoa usava, saía assado. Aí eles fizeram uma investigação e tal, e viram que realmente procedia a reclamação, e eles resolveram comprar um papel higiênico de melhor qualidade. Todo mundo ficou muito satisfeito, mas ninguém foi trabalhar mais por causa disso, só ficaram satisfeitos. Acontece que veio a crise, entrou a pandemia, e aí eles tiveram que cortar custos. E uma das coisas que se corta é papel higiênico, porque aquilo lá não traz retorno. E eles voltaram para o papel higiênico anterior, que era a lixa. As pessoas começaram a usar e ficaram extremamente infelizes. Só de rebeldia, de sabotagem, eles começaram a trabalhar menos. Então, fator higiênico é aquilo que eu coloco, mas não aumenta a produtividade. Mas se eu tiro, pode cair. Fatores motivacionais. Se eu tiver numa empresa em que ela tem um plano de carreira bem transparente, bem definido, que eu sei que eu posso ser promovido, isso é um fator motivacional. Se eu dou um plano de saúde para o funcionário e para a família, é motivacional. Eles vão trabalhar mais porque eles não querem perder o plano de saúde para todo mundo. Se eu der um plano de saúde apenas para o funcionário e não para a família, é fator higiênico. Porque se eu tiro daquele funcionário, ele produz menos. Se eu dou para o funcionário, ele não produz mais, porque a grande preocupação do funcionário, quando eu digo funcionário, é funcionário e funcionária, tá? É a proteção da família. Ele quer ter tranquilidade em relação à família. Então, um plano de saúde só será motivacional se toda a família for contemplada. Se for só uma pessoa, não. E o salário? O que vocês acham? É fator higiênico ou fator motivacional? Um aumento de salário? Quem pode me ajudar? Essa é difícil. Ninguém? Eu acho que a longo prazo acaba sendo higiênico, mas se for mais perto, seria motivacional, mas não tenho certeza. Só um tipo Então, de tá pensamento. ótimo. Teu raciocínio está na linha. Quem mais? Acho que é higiênico, a Thay. Olha só, é higiênico mesmo. Basicamente, se você dá um aumento de salário, a gente tem 15 minutos de euforia. Uau! No mês seguinte, a gente já trata de gastar aquele dinheiro numa outra coisa que a gente não tinha conseguido comprar até agora, ou num curso que a gente ainda não tinha conseguido fazer, ou um filho que queria fazer alguma coisa, a gente trata de... E aí, no mês seguinte, aquele aumento já não vale mais nada. O ser humano tem esse problema, tá, pessoal? A gente ganha mais, a gente gasta mais. E... não é que isso seja errado, mas é próprio do ser humano. Ele quer preencher coisas com aquela grana que ele provavelmente não vai conseguir fazer se ele ganhar menos. Tá, e por que não é motivacional? Ora, caras, porque eu não produzo mais porque ganhei aumento. Eu sempre acho que ganho pouco. Se vocês perguntarem para qualquer pessoa, você está satisfeito com o salário? É a pergunta mais idiota de se fazer para alguém, porque a maioria das pessoas vai dizer que está insatisfeito. Se vocês perguntarem agora para os servidores públicos, eles estão insatisfeitos. Mas por que insatisfeitos? Porque tem 4 anos que a gente não tem aumento, está previsto a gente não ter aumento mais 6 anos. Puxa, 10 anos sem aumento de salário? E as coisas estão aumentando. E a gente está empobrecendo. Só para vocês terem uma ideia, a ajuda de custo que o governo federal dava para a gente para pagar o plano de saúde, quando eu entrei há 6 anos atrás, correspondia a 50% de um plano de saúde para mim e para minha família. Hoje não paga 20% do plano. Então o plano foi aumentando e eles não reajustaram nada. Isso significa que eu tive que tirar dinheiro de outro lugar e empobreci. Tá? É assim que funciona. Então assim, salário não motiva. Mas peraí. Então você está querendo me dizer que se alguém oferecer 20 mil reais de salário numa outra empresa, eu não vou ficar motivado? Não, você pode até trocar para outra empresa para aquele salário. No primeiro, segundo mês você vai ficar feliz da vida, porque vai estar ganhando, de repente, o dobro do que ganhava no anterior, mas você vai tratar de adequar os teus custos. Oi, Henrique, seja bem-vindo. Você vai tratar de adequar os teus custos àquela nova realidade e vai continuar não sobrando e você não vai trabalhar mais por isso. O salário é utilizado pelas empresas, muitas vezes,
como um fator de atratividade de talentos, ou seja, de pessoas que são brilhantes e que o mercado todo está atrás delas, eu atraio para a minha empresa com um puta salário e outros benefícios, tá? Mas essa pessoa, ela não tem fidelidade por ti por causa daquele salário, porque se um outro oferecer um pouquinho mais, ou outros benefícios, ou melhores condições de trabalho, a pessoa vai embora. Tá? Não se iludam. Nunca se vendam pelo salário, se vendam pela satisfação que o emprego vai gerar em vocês. Pela estrutura, pelo respeito. O respeito é motivacional. Se eu tenho um líder que me respeita, que me ouve, e que eu me sinto parte da empresa, e que as minhas opiniões são colocadas em ação, eu vou estar motivado. E aí eu vou produzir mais. O oposto também é verdadeiro. Se eu tenho um líder que é um carrasco, que nunca me ouve, no caso de vocês que não têm chefes, ainda não trabalham, peguem professores. Se vocês pegarem um professor que nunca dá ouvido ao que vocês pedem, ao que vocês falam, vocês vão ficando saco cheio, vocês não querem nem assistir a aula da pessoa. É natural, tá? É assim, eu sou assim, todo mundo é assim. Em compensação, o outro, se ouve o que vocês têm a dizer, ele pode até não concordar, mas ele vai ter que explicar por que não concorda. Mas tem uns caras, ou em umas caras, eu diria que mais uns caras que umas caras. As mulheres costumam ser muito mais maleáveis do que os homens. Os homens, quando ficam num troço, é uma desgraça. Tem umas pessoas, tem uns indivíduos, que quando ficam o pé naquilo, não move nem para a direita nem para a esquerda. É horrível trabalhar com gente assim. Horrível. Está cheio aí. Então, aprendemos até agora duas teorias. A teoria de Maslow, que tem a hierarquia das necessidades, em que uma pode se sobrepor à outra. De repente, a fisiológica pode ser maior do que a autoestima naquele momento. De repente, a de segurança pode ser maior do que a social. Depende de como estaremos nós na nossa vida. E temos a teoria dos dois fatores de Herzberg, que são as higiênicas e motivacionais, sendo que as higiênicas são coisas que a gente coloca e que não aumenta a produtividade, mas causa felicidade. Se tirar, causa infelicidade e cai a produtividade. E as motivacionais, que você pode aumentar a produtividade. Um exemplo que aconteceu isso numa empresa, tá? Os funcionários reclamavam muito do calor no buffet. E aí se gastou uma grana preta para botar ar-condicionado lá no refeitório dos funcionários. Por que não ventilador? Porque ventilador em cozinha industrial é proibido, porque pode levantar pó e o pó entrar na comida. Então tem que ser ar-condicionado. E eles acharam que com os funcionários iam ficar muito felizes, eles iam trabalhar muito mais. Não adiantou nada. Colocaram ar-condicionado, os funcionários, ok. E aí a produtividade continuou a mesma. Aquele investimento que eles fizeram pesado em ar-condicionado não compensou e nunca vai se pagar. Então, se eles soubessem disso, talvez eles tivessem colocado outras coisas como prioridade do que ar-condicionado ou mudado o local do refeitório para não ser tão quente. Ter investido em ar-condicionado não foi uma boa. Bom, esse aqui ainda é esse aqui ainda opa, volta. Esse aqui ainda é dos dois fatores, tá? De Herzberg. E agora vamos no McGregor. O McGregor tem a teoria X e a teoria Y. Eu sempre tive uma certa implicância com essa teoria, e aí depois eu fui no trabalho original do McGregor, e aí finalmente entendi o que ele queria dizer. Esse é o problema da gente não ler o original, a gente acaba escutando as coisas pela metade e não vê o que o autor queria dizer. Basicamente é o seguinte, se as empresas usarem a cabeça e elas criarem condições para as pessoas renderem, significa respeito, significa flexibilidade, significa ouvir, você terá funcionários Y. O que é um funcionário Y? É um funcionário que não tem medo de trabalhar, é um funcionário proativo, é um funcionário que está sempre combativo, é um funcionário que, se ocorrer mudança, ele dá um jeito de ser flexível e se adaptar às novas realidades. Ele faz isso por prazer. Ele se sente bem trabalhando naquele lugar. E a teoria X? São aqueles funcionários que só trabalham se mandarem, se o chefe estiver perto, ele trabalha, se puder, ele não faz nada, são os preguiçosos. Por que era a minha crítica em relação a essa teoria antigamente? Porque nem todo mundo é só X, nem todo mundo é só Y. A gente não é só preguiçoso e a gente não é só proativo o tempo todo, tá? Mas o que o McGregor queria dizer não é a gente, é que se a empresa investir da maneira correta, você vai ter um monte de funcionário Y. Mas como isso, Sérgio? Porque, pessoal, motivação não vem
dos outros, a motivação vem de dentro da gente. O que os outros podem fazer é criar as condições para que a gente se motive. Não adianta alguém falar para vocês que vocês têm que ler, que vocês têm que estudar. Se vocês não encontrarem dentro de vocês que isto é necessário, vocês não vão ler e vocês não vão estudar. É simples assim. Ninguém emagrece porque alguém disse que é preciso emagrecer. Ninguém para de fumar porque alguém disse que tem que parar de fumar. Ninguém para de beber porque alguém... A gente tem que entender lá dentro da gente que essas coisas nos fazem mal. O que os outros podem fazer? Você fuma se você quiser, mas se você fumar, você pode morrer, que nem aquele cara ali, que morreu de sufocado porque fez um efizema pulmonar. É isso que tu quer para ti? Você decide. A pessoa pode dizer, não enche meu saco, ou a pessoa pode chegar num canto e refletir, eu não quero isso para mim. Vou mudar. A motivação vem de dentro. O que a teoria X e Y está propondo é que as empresas criem as condições para que você tenha muito mais funcionário Y do que funcionário X. Tranquilos? Eu estou sozinho aqui. Sim. É uma tristeza. Vocês com esse monte de câmera fechada é um porre. Vamos lá. Por que os camaradas começaram a estudar teoria comportamental? Porque depois que viu a teoria das relações humanas, em que eles viram que a força de um grupo poderia fazer com que as pessoas produzissem mais, que um líder que ouvisse os funcionários tinha mais chance de fazer aquela equipe produzir mais, os camaradas entenderam que era preciso estudar a teoria comportamental para poder fazer com que as pessoas produzissem mais. E aí, provocar nas pessoas o sincero desejo de cooperar para produzir algo. E aí, extremamente importante, em algum momento eu vou ter sempre que ter alguém para tomar decisão. Bom, minha grande crítica aos cursos técnicos, os últimos 2 meses, não sei porque todo mundo vem me perguntar sobre curso técnico, gente de fora que não trabalha comigo, tá? Hoje eu recebi mais uma mensagem. Fala mais sobre curso técnico. Bom, eu não quero que os meus filhos sejam técnicos. Eles vão estudar no Instituto Federal, assim como vocês estão estudando. É minha firme intenção, um tem 9, outro tem 12, que eles vão para aí. Mas por que eu não quero que eles fiquem como técnicos, que eles vão para uma graduação? Porque o técnico é o camarada que não decide, é o camarada que ouve ordem e obedece, tá? E ele executa. Ele pode até sugerir coisas, mas quem decide é alguém acima dele. E essa teoria das decisões, ela é muito interessante, porque um camarada chamado Herbert Simon, ele em 1954, ele chegou à seguinte conclusão: o homem é um ser que tem uma racionalidade limitada. Complicado isso. O que ele quer dizer? Que se a gente, por mais preparado que a gente seja, por melhor formação que a gente tenha, a gente não tem capacidade de absorver todas as informações. Isso em 54, que não tinha internet e computador ainda, tá? Que a gente não tem capacidade de absorver tudo que vem. E daquela boa parte do que a gente consegue absorver, a gente não consegue analisar tudo, então muita coisa passa batido. Ora, se o ser humano é um ser com uma racionalidade limitada, quanto mais eu ouvir outras pessoas que estejam no meu redor, mais chance de eu ter acesso a muitas coisas, porque cada um pega um pouquinho, e nisso tudo eu acabo tomando uma decisão mais consolidada. Então, por isso, um bom líder é aquele que ouve seus funcionários, porque eles também têm as suas experiências, tá? Só para curiosidade de vocês, esse Simon, depois de chegar nessa conclusão, foi um dos camaradas que começou a investir muito em tecnologia, em estudos sobre tecnologia, e daí saiu computadores. Por que isso é importante? Porque o computador passou a ser uma ferramenta que você consegue jogar mais informações lá dentro do que um cérebro humano conseguiria absorver, e aí você joga determinados programas e ele consegue analisar vários dados que você sozinho não conseguiria analisar. Hoje a gente já evoluiu para inteligência artificial, tá? O Simon morreu em 2001 e ele não chegou a ver isso. Hoje você tem computadores com inteligência artificial aqui no Rio Grande do Sul, em que você consegue botar um monte de decisões judiciais lá dentro e, em cima de uma causa que você, advogado, está defendendo hoje,
ele vai lá escolher qual é a melhor defesa possível. Você não precisa pesquisar e ler um monte de coisa. Ele faz isso para você em, no máximo, 6 horas. Você tem computador hoje com inteligência artificial, no Mãe de Deus, que ele examina vários casos de doença, compara com o teu caso de doença, que você, médico, está apresentando para aquele sistema, e ele vai te dizer qual seria a melhor conduta perante todas as condutas. E o médico pode aceitar ou não aceitar aquilo. E hoje, na Santa Casa, dos 90 médicos radiologistas que tinha em fevereiro do ano passado, há apenas 5. Os outros 85 foram dispensados. Por quê? Porque hoje os exames que vocês fazem na Santa Casa, as radiografias, ecografias, ressonância, tomografia, eles vão ser jogados dentro dessa inteligência artificial, que compara aquela imagem com várias outras imagens que já estão no seu banco de dados, e joga para aqueles 5 médicos. E ele vê se aquilo tem coerência e assina o laudo. Tá, pessoal? Então, racionalidade limitada. Outra coisa extremamente importante na teoria comportamental, que eles acabaram trabalhando com isso, é a capacidade de negociação. Negociação nada mais é do que uma resolução de conflitos de interesses, tá? Eu quero uma coisa, você quer outra, e a gente tem que chegar num meio termo. E é extremamente importante que isso seja bem feito nas empresas para evitar que as pessoas se sintam frustradas quando elas acham que perderam uma negociação. Eu dou aula de negociação para o pessoal de curso superior e pós-graduação, e uma das dicas que eu vou dar para vocês, porque vocês vão enfrentar isso agora nesses anos de ensino médio e depois na faculdade. Sempre que alguém está de um lado defendendo alguma coisa, tem uma outra pessoa defendendo uma outra coisa. Aquela pessoa que está defendendo aquela coisa que você não concorda, tem pessoas que concordam com ele, ou ela. Nesse outro lado que está você, tem outras pessoas que concordam contigo. Seja inteligente e deixe a outra pessoa que você não concorda falar primeiro. Ela fala, você vai ver que os cupichas, os papagaios de pirata estão tudo mexendo a cabeça, sorrindo. Deixa falar. Fala, não interrompa. Depois que essa pessoa terminar de falar, você fala, olha, acho que foi brilhante a sua intervenção, tem vários pontos muito interessantes que você falou, você não está falando mal da pessoa. Se você falar mal da pessoa logo de cara, do tipo, eu não concordo, aquelas pessoas todas que são fãs daquele camarada vão te torpedear. Se você elogia aquela pessoa, você, opa, vou ter que ouvir essa pessoa de lá, porque ele não está discordando do meu herói, né? E aí, depois, na maciota, diz assim, mas eu me permito acrescentar outros pontos. E aí você dá o seu ponto de vista, ou seja, você não cria resistência. Isso é uma negociação inteligente. Toda vez que vocês forem discutir com alguém, se vocês falarem, vocês vão perder a discussão. Botem a pessoa num lugar abaixo do de vocês. Sejam superiores. Não gritem, não espumem, não berrem, não gritem, falem com calma. E aí a pessoa vai perdendo cada vez mais a calma, porque ela está esperando uma reação contrária, e aí ela não sabe nem o que te responder, e você acaba ganhando a discussão. Vai por mim que funciona. E aí, finalmente, dentro da teoria comportamental, eles também falaram sobre o homem administrativo, que é a necessidade do homem que trabalha nas empresas buscarem uma maneira de fazer trabalho que lhes seja satisfatória, que não lhes cause aflição. Tomar decisão, pessoal, não é fácil. Eu passei a minha vida inteira tomando decisão. Às vezes eu tinha milésimos de segundos para tomar uma decisão, nem sempre tomei a decisão certa, errei muitas vezes e fui aprendendo com os erros, mas o principal é tente acertar e, se tiver tempo, ouça os demais à sua volta. Se não tiver tempo, segura no peito, usa a tua experiência dos erros anteriores, porque nós somos o resultado dos nossos erros, e tome a decisão. Não é fácil, mas é muito legal quando a gente toma uma decisão e ela dá os frutos corretos lá na frente, tá? Bom, outra coisa extremamente importante que a teoria comportamental estudou é que as pessoas ficam nas organizações se elas percebem que elas vão ter alguma vantagem, se elas vão ter algo de ganho para elas na sua existência. Então, de que forma fazer isso? Aumentar salário? Bom, essa não é uma opção, porque senão aumenta muito o meu custo. Eu tenho que pagar o salário de mercado, que os outros pagam o que eu tenho que pagar. Mas o mais importante, se elas se sentirem pertencentes à empresa, elas não
vão ficar insatisfeitas de trabalhar lá. Infeliz é aquela pessoa que olha no relógio sem parar para ver a hora que está terminando tudo. Essa pessoa infarta um pouquinho todo dia. Todo dia ela faz uma feridinha no coração, até que um dia Deus leva. Tá? Vamos lá. Bom, isso aqui é para falar para vocês do Simon, mas eu já falei para vocês. Likert para vocês é bobagem. Isso aqui é importante. Não há regras específicas ideais para todas as situações. Cara, não tem receita de bolo para a maioria das decisões. Tem uns beabás que é sempre a mesma coisa, mas de um modo geral, principalmente quem trabalha no setor de serviços, tem sempre uma situação nova que a gente vai ter que usar o nosso bom senso para poder tomar decisão. E aí, se você não estiver lá, você, o gestor, não estiver lá, são os teus liderados que vão tomar a decisão. Eles têm que se sentir apoiados pela decisão que eles vão tomar. E você tem que referendar. E se eles errarem, você não tem que crucificá-los. Você tem que verificar o que errou, e aí você aprende com aquela nova situação. Quando acontecer de novo, eles já sabem que decisão tomar. Mas em hipótese alguma, puxa o tapete dos outros. Se você puxar o tapete, fique tranquilo, eles vão fazer o possível para te sabotar também, se é que eles não vão mandar currículo para ir embora da tua empresa. Muito comum isso acontecer. Esse aqui do Benes, ele diz o seguinte: o homem reage de maneira imprevista ante diferentes formas de liderança. Sim. Nós temos alguns tipos de liderança, tá? A democrática, a autocrática ou autoritária, o liberal e situacional. O bom líder é o situacional. De acordo com a situação, ele toma um determinado tipo de posicionamento. Se tiver numa crise danada, ele precisar ser autoritário, ele será autoritário. Se der tempo para poder fazer uma votação, ele vai ser democrático. Se ele entende que naquele momento as pessoas precisam de liberdade para trabalhar, ele vai ser liberal. Ele não pode ser só uma dessas coisas, sob pena de ter funcionários medíocres. Eles têm que ter liberdade de pensar. Bom líder não é aquele que diz o que as pessoas têm que fazer. O bom líder é aquele que faz as perguntas certas. Porque quando você faz a pergunta certa, as pessoas no teu entorno vão parar, pensar, e elas vão criar uma solução e se convencer sem precisar que você as convença. E no momento que a pessoa mesmo chega na solução, ela fica comprometida e corre atrás da solução. Usei isso a minha vida inteira, gente, serve demais, tá? Bom, aqui termina a nossa comportamental. Deixa eu fechar essa apresentação aqui para poder ver vocês. Engraçado, vocês não estão me aparecendo. Estranho isso. Deixa eu ver se eu fiz alguma porcaria no layout aqui. Mosaico, vocês tinham que estar aparecendo. Não vejo ninguém. Bom, alguma dúvida, pessoal, do que eu falei? Alguma pergunta? Nada? Tudo tranquilo? Sim. Então tá. Meus amores, então, ó, a tarefa é ou escolher a teoria do Maslow para fazer alguma atividade, ou a teoria do Herzberg, ou a teoria do McGregor, qualquer um dos três que vocês escolherem, e aí me enviar um vídeo no dia 24. No dia 18, nós vamos corrigir os exercícios da teoria comportamental, portanto, de novo, eu peço que façam. E aí vou dar dicas que podem ser para os vídeos. E aí vamos começar já a estudar a abordagem neoclássica, tá? Depois nós vamos para um grupo de teorias no dia 25, que é bem legal. E aí nós vamos ter aula dia 1º, 6 e 8, ou seja, 8 vai ser num sábado. Porque, pasmem, nós não vamos ter carnaval, mas mandaram a gente dar folga para vocês. Então, dias 17, 18 e 19 de fevereiro, vocês não terão aula. Tá? Então, se os pais de vocês estão programando viajar, podem ficar tranquilos que vocês vão estar de feriado. Tá bom? Pessoal, qualquer coisa, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, não hesite em me mandar um e-mail, eu respondo com extrema brevidade. Tá legal? Fiquem com Deus, então. Beijo grande em todos. Juízo. Tchau, senhor. Tchau, queridos. Até mais. Tchau. Tchau.